Os silicatos, eles constituem a classe de maior importância dentro de todos os minerais, por isso que a gente vai começar com eles, tá? Isso porque cerca de 27% dos minerais conhecidos são silicatos. Eles são os principais formadores de rocha, né? Eles são os principais constituintes das rochas, ou seja, eles vão compreender a porcentagem mais abundante das principais rochas da Terra, né? Cerca de 92% do volume da crosta terrestre, né, englobando aí crosta continental e crosta oceânica, é formada por silicatos. 51% da crosta, do volume da crosta, é representada por feldspatos, né, somando aqui o grupo dos plagioclásios e o grupo dos alcalifeldspatos. 16% por anfibólios e piroxênios, desculpa, somando aqui os dois. Quartzo superfaz aí 12%. E os filosilicatos, né, somando aqui argilas e micas, fazendo 10%. Os outros 11% de volume da crosta, 3% são os demais silicatos, né, incluindo mesosilicatos, ciclosilicatos. E o restante, né, 8% da crosta, de volume da crosta, é formado por minerais não silicáticos. Então, a gente vê aí que a maioria das rochas são formadas por silicatos, sendo muito raras rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares que não possuem como minerais essenciais silicatos. E a gente vê aí que o radical aniônico, né, do grupo dos silicatos é o SiO4-4. A unidade fundamental de todo o silicato é o tetraedro de sílica, né, que eu mostro aqui para vocês, que consiste de 4 oxigênios, tá? São essas esferas maiores, né? Ocupando os vértices, né, desse tetraedro, cercando um silício mais 4, coordenado no centro. Né? Então, como o átomo de silício tem uma carga positiva mais 4, né, cada átomo de oxigênio possui uma carga negativa menos 2, resulta em um radical aniônico de carga menos 4, né, SiO4 menos 4. Ele não ocorre na natureza de forma livre, de forma isolada, né? Então é necessário que esse radical se combine com cátions ou que ele compartilhe seus átomos de oxigênio com outros tetraedros de sílica para ter a estabilidade, né, da sua neutralidade elétrica. A fórmula geral dos silicatos é essa que está representada aqui para vocês. X, M, Y, N, Z, P, O, Q, W, R, né? Onde X representa os cátions maiores que podem entrar na estrutura desse mineral, né? Eles vão ser mais fracamente carregados, né? Vão estar em coordenação, número de coordenação 8, ou maior, com oxigênio. Y representa íons de tamanho médio, aí de valência 2 ou 3, em coordenação octaédrica. Z representa íons pequenos, em coordenação tetraédrica com oxigênio, né? Então, geralmente, no caso de silicatos, é a sílica. E W representa grupos aniônicos adicionais que podem estar na estrutura, né? Com a presença de hidroxila ou ânions de cloro, flúor, né? Que não vão estar na estrutura, mas não vão ser o ânion dominante, tá? Os índices, né, M, N, P, Q e R, vão ser definidos para manutenção da neutralidade elétrica, com base na estequiometria, né, para o balanço das cargas, né? E a razão P e Q vai depender do grau de polimerização da rede silicática, tá? A gente vai vendo que conforme vai aumentando o grau de polimerização, esses valores aqui vão sendo ajustados. Então, o que a gente percebe, né, olhando aqui pela fórmula e a característica, né, é que X, Y, ZO e W configuram diferentes sítios cristalográficos em que os elementos vão ocupar na estrutura cristalina do mineral. Né? Então, vejam que, olhando a fórmula mineral, eu consigo deduzir a posição e a coordenação do elemento no mineral. Né? Nessa tabela aqui, eu mostro para vocês os diferentes elementos que vão ocupar os diferentes sítios na estrutura dos silicatos. Né? Então, a gente pode ter aqui
potássio, sódio, cálcio, manganês, ferro, e eles não vão entrar aleatoriamente na estrutura, como a gente já vem falando nas últimas aulas, né? Então, a gente tem aqui que a posição X pode ser ocupada pelo potássio, em coordenação 8 ou 12, né? Ou então pelo cálcio e pelo sódio, em coordenações menores, né? Cúbica ou octaedral. Então, vejam que menores tamanhos de raio, né? Estão aqui expressos, vão ter coordenações diferentes. A gente já falou sobre isso. A posição Y admite um número maior de elementos, né? Eles vão ter todos coordenações octaédricas. Né? Vejam aqui que o tamanho dos raios muda, mas em relação ao elemento com que ele vai se ligar, ele vai estar sempre em uma coordenação octaédrica aqui na posição Y, né? E a posição Z indica o elemento em coordenação tetraédrica com o oxigênio, né, na unidade fundamental dos silicatos. E aí a gente vê que essa posição ela pode ser ocupada tanto pelo silício quanto pelo alumínio. Na aula que eu estava falando da distribuição dos elementos, né, a gente viu que depois do oxigênio e do silício, o constituinte da crosta mais importante é o alumínio. Né? Lembrando lá da aula de poliedros de coordenação, eu usei o alumínio como exemplo, né, das diferentes coordenações que o íon pode assumir com base na razão do seu raio quando ligado com o oxigênio. Né? Exercício que vocês calcularam lá também. Quando o alumínio está ligado com o oxigênio, ela é muito próxima do limite superior da coordenação 4, né? De modo que a coordenação 6 também passa a ser possível. Essa capacidade de desempenhar um duplo papel, né, nos silicatos torna o alumínio muito importante na química desse grupo, dessa classe, desculpa. Isso porque eles podem entrar na unidade fundamental tetraédrica, substituindo o silício. Né? Então, quando o alumínio se coordena com 4 oxigênios localizados nos vértices de um tetraedro regular, o agrupamento resultante ocupa aproximadamente o mesmo espaço que um tetraedro sílica-oxigênio. Né? Então, ele pode se ligar com o tetraedro de sílica em agrupamentos polimerizados. Então, a gente pode ter essa substituição do alumínio pelo silício sem que isso gere nenhum prejuízo para a estabilidade do mineral. E ele pode também, inclusive, participar dessa rede de polimerização dentro da estrutura dos silicatos. Por outro lado, o alumínio também tem coordenação 6, né? E ele serve para ligar esses agrupamentos tetaédricos. Ou seja, o alumínio pode estar em sítios tetaédricos, substituindo o silício, ou então em sítios octaédricos, né, ocupando aqui a posição Y, em coordenação 6, né? Em soluções sólidas com elementos como magnésio e ferro, por exemplo. Então, ele pode estar no tetraedro, vou fazer aqui, ou ele pode estar ocupando aqui a posição do silício, ou ele pode estar ligando os tetraedros. A forte ligação, né, entre os íons de silício e oxigênio é estimada segundo os conceitos de eletronegatividade de Pauling como sendo 50% iônica e 50% covalente. Né? E ela que é responsável por manter a crosta unida, isso que a gente fala, né? Porque é uma ligação muito forte. Embora haja compartilhamento de elétrons na ligação sílico-oxigênio, a energia de ligação total do Si mais 4 é distribuída igualmente entre seus vizinhos, né? E assim, a força de qualquer ligação simples sílico-oxigênio é igual à metade da energia de ligação total disponível do oxigênio. Né? Então, cada O-2 tem a capacidade potencial de se ligar com outro íon de silício de outro grupo tetraédrico. Isso vai unir os tetraedros através do compartilhamento de oxigênio. Essa ligação dos tetraedros, né, pelo compartilhamento de oxigênio é chamada de polimerização. E ela é muito importante para a definição dos grupos, né, das famílias, das subclasses dos silicatos. Essa capacidade de polimerização, na verdade, é a origem da grande variedade de estrutura dos silicatos, né? Que eu apresento para vocês todas as estruturas dos diferentes subclasses, né? Com base com aquilo que eu já falei no começo da aula, a gente percebe que os silicatos são separados em subclasses com base na estrutura gerada
pelos diferentes graus de polimerização dos tetraedros de sílica. Então, a gente tem aqui, quando os tetraedros ocorrem de maneira isolada, eles vão configurar a subclasse dos nesosilicatos. Quando eles acontecem com compartilhamento de um oxigênio, né, entre dois tetraedros, os sorosilicatos. Quando eles começam a compartilhar um número maior de oxigênios, né, formando aqui um anel, eles fazem parte dos ciclosilicatos. Aí a gente tem os inosilicatos formando essa fita, né, esse compartilhamento gera uma cadeia, né? Essa cadeia pode ser simples ou ela pode ser uma cadeia dupla, né, que é o que a gente tem aqui. Deixa eu apagar só para vocês visualizarem melhor. Aí a gente tem os filosilicatos, que vão formar folhas de tetaedros, e os tectosilicatos, que são um arranjo tridimensional um pouco mais complexo dessa estrutura básica dos silicatos, que é o tetraedro de sílica. Então, a gente tem 6 estruturas diferentes para os silicatos, né? Lembrando aqui que os inosilicatos eles podem ser subdivididos depois em cadeia simples e cadeia dupla, tá? E eles têm um aumento, né, do nesosilicato ao tectosilicato, um aumento da polimerização. Então, ele vai ter um aumento do número de oxigênios compartilhados, tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Começar falando, explicar então os nesosilicatos, né? Os minerais do grupo dos nesosilicatos, eles constituem aproximadamente aí 170 espécies na natureza, e eles possuem como ânion centralizador ou coordenador da estrutura o próprio grupo aniônico SiO4. Nos nesosilicatos, os átomos de silício em coordenação 4 com os átomos de oxigênio formam um tetraedro de sílica isolado, ou seja, não compartilham oxigênio entre si. É o que a gente está vendo aqui nessa figura. Tetraedro, né? Essa estrutura aqui, vejam que ele não está compartilhando oxigênio com nenhum outro tetraedro, né? O que une, né, a estrutura, né, o que une os tetraedros na estrutura dos nesosilicatos são cátions intersticiais através de ligações iônicas a transicionais iônicas covalentes. Então, a gente tem aqui os tetraedros ligados, né? Vejam que o que liga é esse cátion intersticial representado aqui por ferro e magnésio. A estrutura interna dos nesosilicatos ela é bastante variada, tá? E ela vai ser uma variação em função da dimensão dos cátions, da carga dos cátions e do número de cátions intersticiais presentes na fórmula. Além disso, a presença ou ausência de outros ânions, né, como flúor, hidroxila ou a presença de água, também tem aí presença de carbonato, oxigênio, enxofre, pode ter um fosfato, um borato também presente, né? Mas é ela que vai diferenciar a estrutura interna dos nesosilicatos, diferenciando ele em grupos, tá? Os nesosilicatos mais comuns são formados por cálcio, alumínio, ferro, magnésio, manganês, berílio, zircônio, urânio e tório, né? Que são aí, vão formar aí o grupo da olivina, o grupo da granada e o grupo da umanita, né? São também comuns os 3 polimorfos de SL2SO5, né? Andaluzita, cianita e silimanita, que a gente falou na aula sobre polimorfismo, né? O zircão, também é um mineral muito importante, a estaurolita, topázio, nesosilicatos de elementos terras raras, de sódio, potássio, ítrio, titânio, estanho e estrôncio são raros e são bem pouco abundantes na natureza, tá? Embora o alumínio comumente substitua o silício nos tetraedros da estrutura dos silicatos, no caso dos nesosilicatos, essa substituição geralmente é muito baixa, tá? A gente tem poucos tetraedros de alumínio, prevalecem tetraedros de sílica. Trago aqui para exemplificar, né,
um exemplo para a gente visualizar essa estrutura dos nesosilicatos, a estrutura da olivina, né? Então vejam como esses tetraedros ocorrem isolados, né? Eles ocorrem como grupos independentes, com os vértices apontados alternadamente para cima e para baixo, né? Isso que essa figura está representando aqui, com esse como sendo para cima e esse aqui como sendo para baixo, né? Então eles vão alternando o ápice do tetraedro, né? E eles são unidos a octaedros, né? Representados aqui por M1 e M2. Então, M1 e M2, né, os sítios octaédricos, são principalmente ocupados por magnésio, ferro e manganês. Níquel, cobalto e zinco também podem ocupar essas posições, né? E isso que vai dar origem às diferentes espécies minerais do grupo da olivina. Quando a gente estiver falando na aula de mineralogia descritiva, né, que tá, acho que é a aula 8, 9, 10, aí eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe com as características físicas desses grupos minerais, tá? Passando para a próxima família, os sorosilicatos. Eles totalizam aproximadamente 120 minerais, né, apresentam aí como ânion centralizador o grupo S2O7-6, que corresponde a dois tetraedros de sílica unidos por um oxigênio apical. Então, a gente tem aqui os dois tetraedros compartilhando um oxigênio entre si, formando o grupo aniônico S2O7. Né? Então vejam que a razão silício-oxigênio resultante ela é maior. Né? Se antes era um silício para 4 oxigênios, né, o tetraedro simples, aqui a razão passa a ser 2 para 7. Então vejam que com o aumento da polimerização, essa razão vai mudando. Né? A estrutura interna dos sorosilicatos ela varia em função, assim como nos nesosilicatos, da carga e do número, da dimensão, carga e número de cátions presentes, né, de cátions intersticiais. Mas além disso, das condições termodinâmicas ditadas pela concentração dos elementos, da pressão confinante, da temperatura e da natureza e pressão dos fluidos. Então, variações de pressão, de temperatura, vão resultar numa estrutura diferente, né, em qual elemento, qual cátion intersticial vai ser admitido nessa estrutura. E é isso que vai daí individualizar eles no grupo do epidoto, no grupo da menilita e no grupo da pompeleíta. Embora existam aí mais de 120 minerais dessa subclasse, praticamente são de ocorrência rara. Tá? O epidoto é aí o mineral mais abundante, né, mais comum do grupo dos sorosilicatos. A gente tem aí, então, que os minerais mais comuns são formados por cálcio, ferro, alumínio, magnésio, manganês e elementos terras raras, né? A gente tem aqui o césio e o ítrio. Então, vejam aí que o grupo do epidoto possui 4 minerais isoestruturais. A gente percebe, né, que nesse grupo, né, nessa família dos sorosilicatos, é comum a presença de raio iônico grande, de cátions de raio iônico grande. Tá? Então ele admite aí o ítrio, lantânio, césio, chumbo, bário, potássio, sódio e cálcio. Tá? Aí eu trago aqui para vocês visualizarem como é essa estrutura. Né? Trago aí o epidoto, por ser o mineral mais comum. Vocês também podem escutar, se vocês escutarem outras aulas, o epidoto também é chamado de epídoto, tá? Não tem diferença. Então vejam aqui que ele é constituído pelos tetraedros isolados, né, indicado aqui pela seta azul, e pelos grupos de Si2O7, né, os tetraedros polimerizados, indicado aqui pela setinha roxa. E que essas estruturas estão ligadas a cadeias octaédricas de AlO6 ou AlO4OH2, que vão ser os sítios principais de entrada dos cátions, tá? Fora dessas cadeias, ocorrem outros sítios octaédricos, tá? Mostrados aqui, ocupados pelo cálcio, que também podem ser parcialmente ocupados pelo sódio, pelo alumínio, pelo ferro e pelo manganês.
A subclasse dos ciclosilicatos, ela possui uma estrutura representada por tetraedros de sílica polimerizados de uma razão de silício de oxigênio 1:3, tá? Essa estrutura, cada tetraedro de sílica está unido a 2 outros tetraedros através do compartilhamento de átomos do oxigênio dos seus vértices, né? Então, os retículos cristalinos formam uma rede fechada, né, que está representada aqui para vocês, formando anéis de 3, de 4 ou de 6 tetraedros de sílica, né? Visualizem aqui, né? A gente tem aqui um tetraedro, aqui a gente tem um segundo e aqui o terceiro, eles compartilhando cada um o oxigênio com o seu tetraedro vizinho, né? Que é o que está representado aqui, tá, gente? Esse tetraedro compartilha esse oxigênio e esse oxigênio, fechando essa estrutura cíclica aqui, por isso ciclosilicatos, né? Os anéis triplos, eles ocorrem somente no mineral chamado benitoíta, tá? É um silicato de titânio e bário. Os anéis formados por 4 tetraedros, né? Eles ocorrem em minerais muito raros, tá? Não é uma estrutura comum, tá? O exemplo que eu trago aí para vocês é o mineral papagoíta, que é um silicato, é um alumínio silicato de cálcio e cobre hidratado, né? E a forma mais comum dessa polimerização são por 6 tetraedros de sílica, né? Que formam a estrutura básica de minerais comuns e importantes, como o berilo e a turmalina. Então, aqui para exemplificar, eu trago para vocês a estrutura dos tetraedros polimerizados constituindo 3 tetraedros, né? Que é o que a gente está vendo aqui, anéis de 3 tetraedros, formando o mineral benitoíta, que é esse mineral azul, que eu trago aí de curiosidade para vocês verem como ele é. Então, a gente tem a vista em planta e em perfil, né, dessa estrutura. E aqui a gente vê como que ela é organizada, né, formando aqui esses ciclos ligados aqui aos átomos de titânio em coordenação 6, com átomos de bário intersticiais. Eu mostro aqui a estrutura representada por tetraedros de sílica polimerizados, formando um anel com 4 tetraedros, né? Eu mudei aqui o mineral, eu trouxe a cainozita, que é um silicato de cálcio ítrio, né? Aqui com carbonato hidratado, né? Então vejam que além da papagoíta, existem outros ciclosilicatos com 4, né? O contrário do ciclosilicato com 3 tetraedros, que é exclusivo da benitoíta, né? Vejam aqui o arranjo da estrutura como fica, né? Vejam que os anéis de tetaedros, eles não são ligados diretamente entre si, né? Não tem um compartilhamento de oxigênio entre os grupos, né, estruturais aqui de tetraedro de sílica. Eles são ligados por átomos intersticiais, né, por cátions intersticiais. E eu trago aqui a estrutura representada pelos tetraedros de sílica, formando uma estrutura fechada com 6 tetraedros, né, que é o mais comum. Eu trago aqui para vocês a estrutura do berilo, que a gente já viu, né, em outras aulas. Então vejam aqui os anéis, né, ocorrendo de maneira isolada, sendo ligados por sítios octaédricos, né, aqui com alumínio, ferro, magnésio, e outros demais sítios aqui em coordenação 4, né, do berilo, lítio, e como eu falei para vocês na aula lá, que pode ocorrer cátions intersticiais dentro dessas estruturas anelares. Os ciclosilicatos eles perfazem aproximadamente aí 93 espécies minerais, né? Sendo os mais comuns realmente o do grupo da turmalina, né? Dividida aí em chorlita, eubaíta, dravita e uvita. E aí também destaco a ocorrência de berilo e cordierita, que são minerais bem importantes.